nessas próximas semanas é a igreja na cidade. Nosso propósito é a gente conhecer um pouco mais a respeito do que significa ser igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma instituição, eu não estou falando dessas quatro paredes, eu não estou falando de um conjunto de ritos. Quando eu falo igreja, eu estou falando de você. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós moramos na cidade. E eu quero que a gente esteja nesse tempo aprendendo um pouco mais, nos conscientizando, nos lembrando da nossa missão enquanto reino de Deus, enquanto povo de Deus que está plantado neste lugar e nesta terra. Tá bom? Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ler 2 versos da palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 1. Nós vamos ler os versos 1 e 2. E vai servir como base para a nossa ministração dessa noite. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, os versos 1 e 2. Está escrito assim na palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, nós vamos encontrar um homem, um servo de Deus, chamado para ser apóstolo, trazendo para a igreja a palavra de Deus, no sentido de que essa igreja compreenda que Deus não apenas está trabalhando nela, mas Deus também trabalha através dela. O que essa carta de Paulo aos Efésios tem a dizer para nós também? Deus não apenas está trabalhando em nós, igreja, como também Deus está trabalhando através de nós. A carta começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo. A autoria da carta, apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, aos santos. O que significa a palavra santo? Santo significa separado. Esta carta é para aqueles que foram separados por Deus. Aqueles que foram santificados, separados por Deus, com um propósito. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós habitamos esse mundo, mas nós não somos desse mundo. E quando eu falo não somos desse mundo, não é o mundo, a criação. Eu estou falando desse sistema que rege esse mundo que nós vivemos. De pecado, de idolatria e de uma série de confusões. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós pertencemos a Deus. E Paulo, ele escreve aqui: aos santos que vivem em Éfeso. Aos santos que vivem na cidade de Éfeso. Então a carta aqui, a palavra de Deus, ela foi escrita para a igreja que está na cidade. A igreja que vive na cidade. Não é a igreja que saiu da cidade. Não é a igreja que fugiu da cidade. Não é a igreja que negou a cidade, mas a igreja que vive na cidade. É como se Deus escrevesse uma carta para você, através do servo dele, do apóstolo Paulo, e Deus dissesse que você é a pessoa que Ele ama, que Ele separou com um propósito e que Ele colocou nessa cidade, para você viver nessa cidade. Então eu quero dizer uma coisa para a igreja. Nós moramos nessa cidade.
aqui em Cambé, em Londrina, na região, lá em Joinville. Nós moramos na cidade. E aonde Deus nos plantou, é o lugar onde nós temos sido abençoados, mas é o lugar também onde nós fomos chamados para sermos uma bênção, um instrumento de Deus. A igreja, ela foi colocada por Deus estrategicamente na cidade. Esta igreja que está aqui, ela não está aqui apenas por um acaso. Esta igreja foi colocada aqui por um propósito de Deus. A igreja foi colocada na cidade para abençoar e para transformar a cidade. E é isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, para a igreja, para os santos que vivem em Éfeso. Nós temos um compromisso com a cidade aonde nós vivemos. Hoje eu quero destacar aqui com os irmãos um desafio que a igreja cristã enfrentou no primeiro século e que é um desafio que nós enfrentamos hoje como igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja cristã do primeiro século, ela era uma igreja pequena. Ela começou com Jesus e os seus 12 apóstolos. Depois um monte de gente começou a seguir Jesus. E quando foi afunilando o ministério de Jesus, e Jesus já não fazia mais tantos milagres, as pessoas começaram a se afastar de Jesus. E ficaram poucas pessoas. A história da igreja diz que quando Jesus morreu na cruz, Jesus tinha aproximadamente 120 seguidores. Pessoas que estavam ali, caminhando com ele. Muito frágeis, mas pessoas que estavam caminhando com Jesus. E a igreja começa com essas 120 pessoas. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, há um mover de Deus e a igreja começa a crescer. Mas a igreja ainda é uma comunidade pequena. É uma comunidade pequena diante de um império muito grande. O Império Romano era um império muito grande. O Império Romano, nos tempos de Jesus, no começo da igreja, ele tinha dominado praticamente todo o mundo antigo. A cultura grega, o poder grego, estava instituído praticamente pelo mundo inteiro. Não havia nenhum outro grupo no mundo que fosse tão poderoso como o Império Romano. E o Império Romano decide então perseguir a igreja e destruir e acabar com a igreja. E a igreja pequena, uma pequena comunidade, ela se depara com um grande desafio. Um império assustador, enorme, que se levanta contra ela e que vem feroz contra ela, matando os seus seguidores, destruindo as suas comunidades. A igreja cristã no primeiro século, ela passa por um desafio extraordinário. O desafio de enfrentar um poder, uma instituição, um império grande que vem com as suas normas, com as suas regras, com as suas leis, tentando reduzir e destruir a igreja, tentando consumir a igreja. A igreja cristã do primeiro século, ela se confronta com um poder extraordinário contra ela. Só que é interessante a resposta que a igreja cristã dá. Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós vamos ver uma declaração extraordinária de uma igreja que não se apequena. A igreja do Senhor diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o começo, o meio e o fim de todas as coisas.
Todas as coisas começaram por meio dele. E ele tem poder sobre todas as coisas. A igreja falando a respeito de Jesus. Se o Império Romano, ele tenta acabar com a igreja, ele tenta diminuir a igreja e reduzir a igreja a nada, a igreja não se apequena. E a igreja se levanta e diz assim para o Império Romano: vocês são grandes, vocês são poderosos, mas o reino de Deus é muito mais poderoso do que vocês. O reino de Deus é muito mais forte do que vocês. E aí, a gente vai lá, por exemplo, para o livro do Apocalipse. Presta atenção, gente, para você entender. Hoje, as pessoas utilizam o livro do Apocalipse como um livro que fala a respeito das coisas que hão de acontecer. Arrebatamento, milênio, segunda vinda de Cristo, a eternidade. O Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele pode ser utilizado para isso, porque ele foi escrito como algo que aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer. Ele é atemporal. Mas o livro de Apocalipse, nós precisamos entendê-lo também na visão dos primeiros cristãos, da igreja, quando a igreja começou. Os irmãos da Ásia Menor, os irmãos da igreja de Éfeso, que receberam essa carta de João, o apóstolo que tinha sido pastor em Éfeso e que agora tinha sido levado para a ilha de Pátimos, e lá ele recebeu uma revelação de Deus e ele escreveu o livro de Apocalipse. O que o apóstolo João estava dizendo àquela primeira comunidade? O que o apóstolo João estava ensinando e trazendo para a igreja no primeiro século? Presta atenção. No capítulo 13 de Apocalipse, fala a respeito de duas bestas. Uma besta que emerge do mar e a outra besta que emerge da terra. A besta que emerge do mar é o Império Romano. Porque o Império Romano, os seus soldados, os seus cavaleiros, a sua tropa, eles chegavam em Éfeso pelo oeste. Eles chegavam ali pelo mar. E o apóstolo João está dizendo para a igreja a respeito da besta que emerge do mar. Esse poder que vem para tentar consumir e destruir os cristãos, acabar com a igreja de Cristo. O apóstolo João, ele diz que há uma besta que emerge do mar e há uma besta que emerge da terra. Qual é a besta que emerge da terra? São as pessoas da cidade de Éfeso que se congratulam, que se unem à besta que vem do mar, ao Império Romano e ao dragão, e prestam serviços para eles. Então o apóstolo João, ele fala a respeito de duas bestas. Ele diz: olha, há duas forças que se levantam contra vocês, irmãos em Cristo. Há uma força que vem desse poder que quer pressionar e que quer consumir com vocês o Império Romano, que é guiado pelo dragão, que é guiado pelo mal e que vem para acabar com a igreja de Cristo. E há uma outra besta de pessoas que se levantaram dentro da cidade e se uniram a esse poder para tentar minar e destruir a igreja. Acho interessante porque o apóstolo João, ele não minimiza o poder do império. Ele diz: não, realmente o Império Romano é poderoso. Realmente eles são muito poderosos. Eles são muito fortes. E eles vêm para enganar, eles vêm dizendo que vão trazer paz e que vão trazer prosperidade. Mas no final, o que eles querem fazer é acabar com a igreja e destruir os princípios de Deus na terra. Só que é muito interessante, porque o livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 11, diz que há um trono que é muito superior ao Império Romano. Há um poder que é muito superior ao poder do Império Romano. E diz em Apocalipse capítulo 20 que o Senhor Jesus está sentado no seu trono
e toda a terra e todo o mar se curvam diante dele. Há um poder maior, que é o poder de Deus. Há um poder maior na terra, que é o poder que vem do nosso Senhor. O livro de Apocalipse, ele se resume contando a respeito de duas cidades: a cidade romana e a cidade de Deus. E o apóstolo João diz: olha, a cidade romana, ela é muito poderosa. Ela vem com a sua influência tentando destruir. Mas a cidade de Deus, ela é mais poderosa. O Kyrios, Senhor dos romanos, o imperador, ele é muito poderoso. Ele tem muito poder. Mas o Kyrios dos cristãos, o Senhor Jesus Cristo, ele é muito mais poderoso. Porque quando o imperador fazia festa de 10 anos de império, era uma festa extraordinária. Quando o imperador completava 10 anos de império, fazia uma festa extraordinária. E João, ele diz o seguinte: vocês fazem festas por causa de 10 anos do imperador de vocês? O nosso Senhor, ele sempre existiu. Ele vive eternamente. Ele está no trono. Ele é muito maior. E uma coisa que acontece no livro do Apocalipse que é extraordinário. Esse reino de Deus, ele é tão grande, muito maior do que o Império Romano. Só que ao mesmo tempo, ele é próximo, ele é íntimo de nós. Em Apocalipse capítulo 21 fala de um novo céu e de uma nova terra. E diz que esse Deus, esse Senhor, ele vem habitar conosco. E ele enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Olha, gente, que coisa extraordinária. Eu estava lendo isso essa semana e eu fiquei maravilhado. De saber que o nosso Deus é um Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Mas ele é um Deus que habita conosco. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus íntimo de todos nós. Ao mesmo tempo que ele está sentado no trono e governa todas as coisas, ele está dentro do meu coração e cuida do meu coração e da minha vida. O que esse texto traz para nós como igreja? O que eu e você podemos aprender com essa explicação que eu fiz para vocês? Hoje, nós vivemos um desafio muito semelhante como igreja. Nós vivemos numa época em que há um poder que está instituído. E parece que a igreja de Jesus é pequena. Há um poder que está instituído para destruir a família. Há um poder que está instituído para minar as igrejas, a estrutura cristã. Eu estava na semana passada ali em Rolândia com o pessoal, e eu achei muito interessante. A gente estava conversando com o irmão nosso, e ele dizendo que ele recebeu uma mensagem cristã, e ele passou essa mensagem cristã para frente. E tem um rapaz que recebeu essa mensagem cristã, e ele é meio de negócio de nazismo, essas coisas. Aí ele mandou uma outra mensagem. Ao mesmo momento, ele mandou a mensagem cristã falando do amor de Deus, da graça de Deus. E aí o cara respondeu para ele com uma outra mensagem, mostrando os cristãos que estão sendo mortos agora, colocados dentro de gaiola, e eles afundam os cristãos na água até morrer afogado dentro da gaiola, desesperado. E o cara mandou o vídeo, né? E escreveu embaixo: cuidado com as mensagens que vocês estão mandando. Parece que o mundo ele vai tentando pressionar a gente. Há uma força, um império de domínio do dragão que vai tentando consumir e minar as nossas famílias, minar as nossas estruturas. A televisão ela é insistente em algumas coisas que ela quer destruir nos nossos lares. Hoje o consumismo está espalhado por todo lugar. Há uma pouca valorização da vida. Hoje à tarde mesmo eu estava indo lá pro pessoal lá para jogar, e eu estava passando aqui nessa rua e eu achei muito interessante, muito, eu fiquei assustado. Eu estava atrás com o carro
E à frente tinha uma moto e um carro. E eu não sei se a moto fez alguma coisa que não devia, alguma ultrapassagem, alguma coisa. Eu sei que o rapaz do carro ficou nervoso, começou a xingar. Aí parece que o cara da moto, não sei se o cara cuspiu nele alguma coisa, e saiu com a moto. No que ele saiu com a moto, o cara acelerou o carro e bateu com tudo na moto. Mas o cara acelerou de raiva mesmo, para matar. E aí acabou que ele não derrubou a moto, mas aí a parte da moto arrebentou a frente do carro ali, aquela parte que fica na frente, e o cara da moto conseguiu fugir. Mas eu fiquei imaginando, por pouca coisa, às vezes por uma bobeira, tá se matando. Há poucos dias mesmo nós ficamos assustados no nosso país quando morreu aquele artista, que as pessoas fizeram aquele videozinho e começaram a passar pelo WhatsApp para um para outro da pessoa. Sabe, que prazer esquisito que é esse, que nós seres humanos estamos tendo. Sabe, parece que nós nos desumanizamos a cada dia. Parece que é uma força querendo destruir as estruturas da nossa vida. Parece que a gente ficou impotente. E quando eu olho, irmãos, para a igreja, presta atenção no que eu vou te falar agora, que é muito sério. Quando eu olho para a vida da igreja, nós ficamos assustados com o que tem acontecido dentro de algumas igrejas cristãs. Porque algumas igrejas cristãs estão se rendendo ao império. Por causa de um canal de televisão, por causa de uma rádio, por causa de umas benesses, acaba vendendo a sua alma. Homens que poderiam ser representantes de Deus, para trazer a palavra de Deus, o evangelho de Deus, estão se vendendo no nosso país e pregando um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. A igreja cristã, hoje, se ela prega o evangelho, ela esvazia. Porque as pessoas estão como que sentindo coceiras nos seus ouvidos e procurando aquilo que lhes satisfaz a alma. Se eu fui numa igreja e não falou alguma coisa que alimentou o meu ego, eu volto para minha casa e na outra semana vou procurar uma outra igreja. Porque o que eu quero é algo que alimente o meu ego. Mas nós, igreja, fomos plantados nessa cidade para mudar essa cidade. Há um poder que está instituído e que parece que vai pressionando a gente. Assim como os cristãos do primeiro século tiveram o Império Romano, que ficava tentando destruí-los de todas as formas, prendendo e amarrando eles de todas as formas. Hoje, a mídia que está institucionalizada, essas coisas que vêm sendo trazidas para nós de cristãos sendo mortos. Agora no sábado mesmo, um cara entrou com um caminhão num mercado, um monte de criança, acabando lá o feriado deles, lá dos muçulmanos. E o cara entra com um carro com tantas toneladas de dinamite e ele simplesmente explode. Explode. Puf! Faz um buraco de 2 metros, 5 metros e mata 150, 160 pessoas, a maioria crianças. O cara também se mata em nome de uma religião e, pasmem, irmãos, olha aqui para mim, pasmem, em nome de Deus. Em nome de Deus. Nós temos feito barbaridades em nome de Deus. Há um poder que está institucionalizado, querendo minar, querendo destruir, querendo acabar com a igreja. A boa notícia é que assim como foi no começo, essa força que está contrária à igreja de Cristo pode ser grande, poderosa e é. Mas o reino de Deus é mais poderoso do que essa força. O reino de Deus é mais poderoso do que essa força. O que eu quero dizer para você nessa noite, você que veio para a igreja, você que é um cristão, que é um servo de Deus, você que se sente pressionado diante das tentativas do inimigo para acabar com a vida do seu filho, para tirar o seu filho do caminho, para acabar com o teu casamento, para destruir a tua família, para minar os princípios do reino de Deus, nós temos uma boa notícia. Assim como os nossos irmãos do primeiro século, eu digo para você que ainda que esse império que serve o dragão, ele seja forte e poderoso, o reino de Deus, ele é maior. E a palavra do Senhor já dizia, Jesus disse para os seus discípulos, as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Não vai prevalecer.
não vai prevalecer. A igreja de Cristo vai vencer. Não foram apenas aquelas duas bestas que se levantaram contra a igreja de Cristo. Nós temos 2000 anos de história, 2000 anos em que o diabo tem tentado, o dragão, ele tem tentado de todas as formas destruir com a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo tem se fortalecido, e ela está em pé, e ela está reinando sobre a terra. E ela está servindo a Deus nessa terra, e ela não se curva. Eu lembro do testemunho daqueles 21 cristãos que foram decapitados de frente para o mar. E quando você olha o semblante daqueles irmãos, eles estavam serenos, com medo, eu tenho certeza, abatidos, pensando num monte de coisa que eles queriam fazer da vida deles, mas eles estavam servindo a Cristo, como diz em Hebreus capítulo 11, homens dos quais o mundo não é digno. Eles estavam, o testemunho que conta é que eles estavam adorando a Deus, olhando para aquele mar enorme e sabendo que assim como aquele mar diante deles era infinito, o poder e a graça do Senhor são infinitos, e a vida deles serviu para a glória e para a honra do Senhor. Eu louvo a Deus porque durante esses 2000 anos de história, a igreja passou por muitos momentos difíceis. A igreja cristã passou por momentos em que praticamente 90% da igreja se aliou ao dragão. 90% da igreja se aliou ao império. A igreja que era perseguida passou a perseguir. A igreja que era pobre enriqueceu e ficou com a riqueza para si. Mas nós sempre tivemos homens e mulheres que temiam a Deus e que não serviram o dragão. Francisco de Assis, um exemplo extraordinário. Quando ele saiu da sua própria casa, o seu pai pediu para que ele saísse sem nenhuma roupa. Porque Francisco de Assis, ele entendeu o evangelho, ele diz: nós fomos colocados aqui para sermos servos de Deus no mundo, para servirmos a Deus no mundo e não usarmos das coisas de Deus para nosso bem-estar, para benesse apenas nossa, mas nós fomos colocados aqui para sermos instrumentos de Deus e marcarmos a história. Eu quero dizer para você que está aqui, que ainda que esse império que está estabelecido no mundo seja grande, ainda que ele esteja até mesmo, muitas vezes, querendo entrar dentro da igreja e entrando dentro de estruturas de igreja, mas o dragão, ele não vai prevalecer, porque a igreja diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. É a igreja de Cristo que está avançando, é a igreja de Cristo que está indo, é a igreja de Cristo que está vencendo. Nós não precisamos temer. O que nós temos que fazer é servir a Deus e continuar adorando ao Senhor. Nós não precisamos e não podemos servir a dois senhores. Nós precisamos ter o nosso coração firme no Deus que nós amamos. E precisamos estabelecer no nosso coração o nosso princípio de vivermos o reino de Deus, de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, de colocarmos a nossa vida diante do Senhor e servirmos a Deus com a nossa própria alma. Você foi colocado nessa terra como um missionário. Irmãos, nós não somos desse mundo. É uma pena que dentro da igreja muitas vezes nós achamos que agora o nosso mundo é aqui, o nosso reino é aqui. Irmãos, esse lugar é um lugar de passagem. Infeliz é a pessoa que acha que esse aqui é o seu ponto final. Eu creio, eu tenho esperança de que Deus tem reservado para mim um lugar muito melhor do que o que eu vivo hoje. Mas eu creio, irmão, que eu estou aqui como você, como um propósito de Deus para servirmos a Deus e darmos a nossa vida em resgate de muitos. O apóstolo Paulo tinha plena convicção disso. Quando as pessoas começavam a querer alisar a cabeça dele e dizer: Paulo, fica aqui, Paulo, está gostoso aqui, a gente vai cuidar de você aqui. Paulo dizia: eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo e para onde Ele me enviar. Não importa as pedras que virão sobre mim, não importa o caminho que eu tenho que trilhar, não importa as dificuldades que eu tenho que enfrentar. Eu sou a igreja de Cristo. Eu sou um sinal de esperança nessa terra. Irmãos, olha aqui para mim, talvez você esteja buscando esperança. É importante, a gente busca esperança mesmo em Deus. Mas está na hora de você começar a pensar em ser um canal de esperança.
Tem muita gente querendo uma resposta de Deus. Irmão, é importante você querer uma resposta de Deus, mas é muito mais importante quando você entende que você é uma resposta de Deus. Nós, a igreja, somos uma resposta de Deus. Eu, quando estava no seminário, eu li um texto. E esse texto, ele falou muito ao meu coração na época. Na época, nós éramos no Brasil 30 milhões de evangélicos. E o artigo, ele dizia o seguinte: eu temo que um dia nós sejamos 35 milhões e a igreja continue no Brasil sem fazer nenhuma diferença. Hoje, nós somos no Brasil 45 milhões de evangélicos. E a pergunta que eu faço é: que diferença nós estamos fazendo? Porque daqui a pouco nós vamos para nossa casa. Amanhã nós vamos estar no nosso local de trabalho. Nós vamos estar com os nossos familiares. Nós vamos estar na nossa escola. Qual é o teu papel lá? Qual é a tua função lá? Qual é o teu compromisso onde Deus tem te colocado? As pessoas que Deus tem colocado para trabalhar com você. As oportunidades que Deus tem te dado. Pessoas que têm passado por você. Você tem deixado um sinal de Deus nelas? Nós temos um compromisso com Deus. Nós somos servos do Senhor. Ainda que o império seja poderoso, o reino de Deus é mais poderoso do que o império. O reino de Deus é mais poderoso. E eu quero que você leve essa esperança para a tua casa hoje. O reino de Deus é mais poderoso. Pode ser que o inimigo se levantou contra a tua vida e contra a tua casa. Pode ser que o inimigo se levantou contra o teu casamento. Pode ser que o inimigo se levantou contra a tua igreja. Pode ser que o inimigo se levantou contra a tua empresa, contra o teu trabalho. Pode ser que o inimigo se levantou e você olha e você diz: eu não tenho perspectiva nenhuma de mudança. Porque o poder é muito grande para consumir tudo. Eu quero dizer para você que o reino de Deus é maior. O poder de Deus é maior. O poder de Deus é maior. Eu gosto muito do Antigo Testamento, quando o homem de Deus está indo para um lugar e o jovem, ele fica assustado porque um exército inimigo vem vindo. E ele fala: mestre, nós estamos perdidos. E ele diz: olha, que você não está vendo direito. Aí ele faz uma oração e Deus abre os olhos daquele jovem e ele consegue ver o exército de Deus, muito mais numeroso, carros de fogo. O exército de Deus era muito maior. E ele diz: olha, maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Assim como Golias, quando se levantou contra o povo de Deus, parecia um poder extraordinário, muito mais forte do que o povo de Deus. E o povo de Deus se acuou. Mas quando Davi apareceu, Davi tinha um outro ponto de vista. Davi, ele pensava no seu coração: realmente esse gigante Golias é grande, mas o meu Deus é maior do que ele. Realmente o poder que esse gigante tem é muito grande, mas o poder que o meu Deus tem é muito maior. Realmente a força, a habilidade que esse gigante tem é muito grande, mas o que há de mais hábil que o meu Deus? O que há de mais forte, de mais poderoso que o meu Deus? E o que eu quero deixar para você hoje é essa mensagem. Pode ser que um gigante esteja estabelecido diante de você, gritando como Golias gritava diante do povo, e o povo se diminuía. Pode ser que um exército esteja te cercando. Eu quero dizer você hoje que está aqui, que o reino de Deus, ele é maior na tua vida. E que você serve um Deus que está cuidando de todos os teus dias, como diz no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Naquela época, os inimigos, eles cercavam os montes, porque do monte ele conseguia ver todo o exército e fazer uma estratégia para ganhar. E o salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes, cercado de inimigos.
com estratégias para me derrotar. Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Da onde que vem o teu socorro, irmão? O teu socorro vem de Deus. O teu socorro vem de Deus. Da onde que virá o socorro da igreja? O socorro da igreja vem de Deus. Eu lembro da experiência de uma igreja. Tinha um cara que era muito rico na igreja. E um dia o pastor teve uma visão de fazer alguma coisa diferente. E quando o pastor falou que ia fazer, o cara falou que não era para fazer. E o pastor falou: não, mas foi Deus que mandou eu fazer, eu vou fazer. E o cara diz: olha, se você fazer, você não conte com o meu dinheiro. E o pastor diz: eu nunca contei com o seu dinheiro. Aí o cara respondeu para o pastor: como não contou com o meu dinheiro, se é o meu dinheiro que sustenta todas essas coisas? Ele falou: não, quem sustenta todas essas coisas é Deus. Você tem sido apenas o homem que Deus usa. Você é apenas o homem que Deus usa. E se você não quer mais, problema teu. Porque Deus levanta outro. Deus não precisa de mim nem de você. Somos nós que precisamos dele. Quando o inimigo pensou que tinha vencido a igreja se levantou mais forte. Sabe quando que a igreja cristã cresceu? Os irmãos que são teólogos aqui sabem disso. A igreja cresceu. O maior período de crescimento da igreja foi durante as perseguições com os 10 imperadores, que foram os mais terríveis, a começar por Nero. Homens que tinham prazer em amarrar os cristãos nos postes, indo para Roma nas estradas e colocar óleo naqueles irmãos e tacar fogo, eles vivos, e deixar eles queimando na estrada para as pessoas passarem a noite. Só que o poder de Deus é tão grande, irmãos, que conta a história da igreja cristã, que aqueles mercadantes, quando eles iam por aquelas estradas e eles viam aquelas tochas humanas acesas, quando eles se aproximavam, o poder era tão grande que eles caíam de joelhos aos pés daquele estoco de pau, com aqueles homens incendiados. Eles caíam de joelhos ali e se rendiam ao Senhor Jesus Cristo. Tamanho era o poder e a unção de Deus que estava naquele lugar. Irmãos nossos que foram lançados para os leões comerem. A história da igreja conta que quando aqueles animais ferozes iam para cima dos cristãos, eles estavam com medo, sim, eles estavam desesperados até certo ponto, mas diz que era notório que havia algo a mais na vida daquelas pessoas. Uma esperança e a certeza de que o nosso Deus é o Deus que venceu, é o Deus que triunfou. A morte não foi capaz de vencer o Senhor Jesus Cristo. Jesus veio e deu a vida dele por nós. Jesus foi perseguido e morto por causa de mim e de você. E o que Deus espera de mim e de você não é apenas que nós morramos por ele, mas o que Deus espera de mim e de você é que eu e você estejamos também vivendo por ele. Porque, irmãos, a vida passa, o tempo passa. Hoje você pode ter um emprego bom, você pode ter um salário bom, você pode ter uma boa saúde, mas e amanhã? A nossa vida, irmão, é muito mais do que isso. Nós precisamos acordar e entender e usar os recursos que Deus tem nos dado para sermos instrumentos da graça de Deus. Olha aqui para mim. Primeiro, na vida da nossa família. Ninguém é homem de Deus fora de casa, se não é homem de Deus dentro da sua própria casa. Eu lembro de um parente meu que servia como diácono na igreja por muitos anos, mas que a sua esposa sofreu muito por conta das atitudes que ele tinha dentro de casa. Na igreja era dando bênção e paz e graça para todo mundo, abraçando e dizendo como é bom, irmão, você está aqui, querido, amado. Mas dentro de casa era um monstro. Deus, Ele está te chamando para você ser um instrumento de Deus, primeiro dentro da tua casa. Porque o ministério começa dentro da nossa casa e termina dentro da nossa casa. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Olhe para os teus filhos e saiba da responsabilidade que você tem. Você é um servo de Deus, você é um anjo de Deus, que foi colocado na vida dos teus filhos, não para servir o grande dragão, não para servir o império. Você foi colocado como pai, como mãe, para servir o reino de Deus, dentro da tua própria casa e na vida dos teus filhos.
No local de trabalho onde você está, você foi colocado ali para ser o instrumento de Deus. Irmãos, nós perdemos oportunidade. Você não está ali para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito pouco. Você não está ali para a tua empresa ser maior e maior e maior. Isso é muito pouco. Há algo maior, há uma motivação maior na vida do que isso. É você passar valores cristãos. O que as pessoas se amem a cada dia e desfrutem da presença e do cuidado de Deus. Como é gostoso a gente conhecer homens e mulheres de Deus. Não são muitos. Irmãos, não se iludam com igrejas cheias, porque muitas vezes as igrejas estão cheias, mas as pessoas estão vazias. Eu tenho falado para os irmãos da igreja, se Deus nos chamou para fazer alguma coisa é para amar e para cuidarmos uns dos outros. Irmãos, quanto tempo nós perdemos com coisas que não vão nos levar a lugar algum. A maior missão da nossa vida é as pessoas da nossa casa saberem que nós fomos pessoa de Deus. Falei já para vocês aqui. Olha aqui para mim. A filha do Russell Shedd, que é um pastor da Assembleia de Deus, um homem de Deus, um dos homens de Deus extraordinários que nós temos no nosso país, um pastor. Ela foi falar no conselho de pastores e ela não conseguia falar. Ela foi falar sobre o pai dela num conselho de pastores. Era aniversário de, acho que 70 anos de ministério dele, uma coisa assim. E ela disse assim, ela falou, olha, eu só sei que o meu pai é pecador porque a Bíblia diz que todos pecaram. Mas eu nunca vi o meu pai cometer um pecado. Irmãos, já imaginou se nós fôssemos assim? Se na nossa casa os nossos filhos olhassem para a nossa vida e vissem em nós homem de Deus e mulher de Deus, pessoas que não servem o dragão, pessoas que servem a Deus. Já imaginou no teu local de trabalho, se quando você saísse da tua empresa, as pessoas procurassem você nem tanto por causa da tua habilidade ou da importância que você teve nos anos que você contribuiu na empresa, mas as pessoas te procurassem e dissessem, o que nós vamos fazer sem o homem de Deus nesse lugar? O que nós vamos fazer sem a mulher de Deus nesse lugar? Já imaginou a igreja como que seria se todos nós fôssemos homens e mulheres de Deus? Se nós não deixássemos prevalecer deste lugar os nossos interesses, os nossos desejos, as nossas vontades. Se nós não permitíssemos na igreja se manifestar as nossas doenças emocionais e a gente tratasse a igreja com cuidado e com seriedade e com amor, na graça e na misericórdia de Deus, onde cada irmão fosse importante, onde cada pessoa fosse instrumento da graça de Deus e nós amássemos ela. Já pensou se nós, igreja, aqui pudéssemos ter uma comunhão? Porque não temos, irmãos. Temos aqui uma igreja aqui na frente, duas ali, uma aqui embaixo, 100 metros nós temos 5 igrejas. Não podia ser uma só? Só que nós, seres humanos, precisamos ainda muito nos desvencilhar do dragão para servirmos o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Rei Jesus. Às vezes nós perdemos tempo com picuinhas dentro da nossa casa, com coisinhas que não vão nos levar a lugar nenhum. Quanta briguinha dentro de casa, quanta desavença, coisa boba, besteira que a gente faz e depois fica com aqueles negocinhos. Está na hora da gente se render a Cristo. Está na hora da gente se entregar para Jesus. Está na hora da gente deixar de servir o dragão e começar a servir a Deus. Porque o reino de Deus é maior e Ele vai triunfar. Eu quero concluir dizendo que a gente se torna uma bênção. Presta atenção. Eu creio que você entendeu o que eu disse hoje. Há uma força que está estabelecida nesse mundo. Há um império que serve o dragão. E que está minando as nossas crianças e minando os nossos filhos. Alguém chegou para mim essa semana e falou, pastor, o que eu vou fazer? Uma irmã aqui da igreja. Falou, pastor, o que eu vou fazer? Meus filhos ficam sendo assediados pelo mundo o tempo todo. O que eu vou fazer?
É como alguém que estava desesperada dizendo: pastor, a força é tão grande, é tão maior do que nós podemos imaginar. Eu disse para ela: irmã, a força do dragão realmente é muito grande. A besta que se levantou e que serve o dragão é muito forte. Mas o reino de Deus é mais forte, irmã. Creia que o reino de Deus vai prevalecer na tua vida e na vida da tua família. Creia em nome de Jesus. Então, irmãos, o que eu quero deixar para você hoje é isso. O império da besta que serve o dragão está institucionalizado. A besta, ela não vai vir. A besta está aí. Tem gente que está esperando um sinal da besta. A besta está estabelecida no sistema, nesse mundo que nós vivemos, tentando minar e destruir a igreja. E não é a primeira nem a segunda besta. Desde quando a igreja, as bestas vêm se levantando contra a igreja. Mas elas nunca destruíram e nunca vão destruir a igreja. Porque a igreja serve aquele que é o Todo-Poderoso. E a igreja está, Salmo 91, a igreja está escondida nas asas do Altíssimo. Eu vejo um monte de gente colocando a Bíblia no Salmo 91, na empresa, na rua, na escola. E o cara coloca lá como se fosse um patuá, como se fosse alguma coisa mágica, como se fosse um instrumento de sorte. Deixei a Bíblia aberta para abençoar a minha casa. Irmão, a Bíblia aberta não abençoa nada. O que abençoa é a Bíblia lida e compreendida, vivida. O Salmo 91 não serve para ninguém, a não ser para aqueles que estão debaixo das asas, escondido debaixo das asas do Altíssimo. É só para esses. Aliás, começa assim, né? Começa dizendo isso. Como que começa o Salmo 91? A aquele, ou para aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo. É para aquele. O Salmo 91 é para aquele. É para aquele que não serve o dragão. O Salmo 91 é para aquele que está escondido debaixo das asas do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. E qual é o esconderijo do Altíssimo? É Jesus. Então quando você lê o Salmo 91, você começa assim: esse salmo é para aquele que está em Cristo Jesus. E aí você começa a ver uma série de bênçãos de Deus que vem ali abaixo. Para aquele que está em Cristo Jesus. Para aquele que está guardado na graça e na misericórdia do Senhor. Então, irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Saiba que a igreja está aqui na cidade. E que há um poder, um império que está tentando dominar a cidade, mas não vai vencer. Não vai vencer. Não vai vencer. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é mais poderosa e mais forte. E ela vai prevalecer. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela.